Deixa eu começar com uma pergunta simples. No final do dia, você sente cansaço ou satisfação? Porque a diferença entre produtividade tóxica e produtividade com sentido, a produtividade saudável, é exatamente essa. Uma tira, uma drena energia, a outra nutre de energia. Olha esse dado. Uma pesquisa da Harvard Business Review mostrou que 96% das pessoas pegam o celular na primeira hora do dia. E mais da metade, em torno de 61%, faz isso nos primeiros 5 minutos, depois de acordar. Ou seja, antes mesmo de levantar da cama, já estamos entregando a prioridade do nosso dia para o celular, de repente para os outros, para o e-mail, para o WhatsApp, para as redes sociais. Estímulos externos. É como se a gente dissesse: meu dia começa no ritmo das outras pessoas, do mundo, nada no meu. E isso já condiciona o tom de tudo que vem depois, sabe? Sintonia. Nos últimos anos, a palavra produtividade virou sinônimo de fazer mais e mais rápido. Mas esse mais tem custado caro. Gente ocupada o tempo todo e esvaziada por dentro. Eu sou Minoru Ueda e a nossa conversa no vídeo de hoje é sobre produtividade com sentido, conversando com o Ikigai, conversando com o Flow, conversando com a liderança positiva e inteligência emocional. Não é uma teoria muito distante, tá? É do nosso dia a dia. É sobre organizar o nosso dia a dia de um jeito que faça sentido. Preserve sua energia e aumente sua realização. Se esse tema faz sentido para você, convido você a se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu compartilho reflexões, estratégias, conversas que ajudam a transformar a correria em clareza. A gente começou falando sobre como muitas vezes já entregamos o controle remoto do nosso dia a dia para o celular. E isso revela algo maior. Produtividade não é correria, é clareza. E é justamente aí que aparece um dos maiores enganos, ou mito, né, que a gente acredita que vira veneno. Sim, um mito que vira veneno. A gente começou então falando assim: olha, muitas vezes já entregamos o nosso controle do nosso dia a dia para outras pessoas, para o celular, para o mundo, e isso revela que a gente acorda já correndo, já com outro foco, e não no foco do que é importante para a gente. Isso vai realmente tornando aquele mito que a gente, quanto mais coisa eu fizer, mais produtividade eu faço. Mas isso é produtividade tóxica. E isso não chega de repente. Ela aparece em pequenos sinais, sabe? Pequenos sinais que a gente não percebe. E vai tirando a nossa energia, vai esvaziando o nosso propósito. Bom, primeiro sinal, quando nós estamos muito ocupados constantemente, vira sinônimo de valor. É aquela lógica, sabe? De medir o próprio dia pelo quanto você correu, quantos e-mails você respondeu, quantas reuniões você participou. Parece que estar ocupado é sinônimo de estar se entregando, só que, no fundo, você não avança no que realmente importa. Eu já vi isso várias vezes nas empresas, sabe? Profissionais elogiados por estarem sempre disponíveis para as outras pessoas, mas que no fundo estavam presos numa roda viva, sabe? Sem direção. Segundo sinal, quando a culpa toma conta porque a lista nunca termina, sabe, lista de checklist? Sabe aquela sensação de deitar na cama, né, e pensar: eu fiz um monte de coisa, mas ainda faltou? É a lista nossa do dia a dia virando inimiga. Nos workshops de inteligência emocional, produtividade com sentido, a gente vai conversando e muitas pessoas me dizem: eu marco tudo, mas vou dormir com a sensação de dívida comigo mesmo. Produtividade tóxica é essa culpa que nunca descansa. Um terceiro sinal é quando a comparação com os outros gera ansiedade nas redes sociais.
Isso só aumentou. Você olha para o colega que sempre parece estar à frente, para a amiga que já fez aquele curso, aquela pós, fez a maratona, correu a maratona e se pergunta, será que eu estou atrasado? Eu chamo isso de régua externa, sabe? Vai corroendo a nossa autoestima, nossa autoeficácia, e é o que realmente importa para a nossa vida. Quarto sinal. Quando no final do dia sobra apenas aquele vazio de propósito. Eu já acompanhei jovens profissionais da mentoria Virtus que acumulam tarefas, estudam, trabalham até tarde, mas dizem, eu não vejo sentido, Eda, no que faço. A conta fecha no número, mas não fecha no seu sentido, o seu propósito, ou seja, só vira desgaste. E isso não acontece só no mundo organizacional. A gente vê isso também no cotidiano, né? No dia a dia. Pais e mães que chegam em casa exaustos, mas com aquela sensação de que não conseguiram estar presente com os filhos. Ou pessoas que passam o dia inteiro ocupadas, mas não conseguem aproveitar nenhum momento de qualidade. Qualidade para quem? Para si mesma. Numa das minhas mentorias, né, na Virtus, uma mentorada me disse, Eda, eu faço lista, marco tudo, mas não sinto progresso. O problema, falei para ela, não é a lista, é a ausência do porquê. O que está, né, por trás dessa lista? Essa é a chave. Produtividade saudável começa quando o dia é organizado a serviço de quem importa e não para provar que a gente dá conta de tudo. E aqui vou fazer uma provocação, tudo bem? Quantas vezes você já terminou o dia riscando tarefa, check, 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 mas sem energia, sem clareza e sem alegria? Isso não é progresso, é só ocupação disfarçado de produtividade. Mas a boa notícia é que existe outro caminho. Quando a gente aprende a organizar o dia a serviço do que importa. A produtividade deixa de ser peso e começa a ser fonte de leveza. Não é ter vários programas de produtividade, não. É ter propósito e realização. É possível sim, trocar a correria sem sentido por uma rotina com mais clareza e energia renovada. E é justamente por isso que a gente vai falar que o próximo passo para a gente começar a conversar é reconhecer os sintomas da produtividade tóxica. Porque quando você identifica os sinais no seu cotidiano, no seu corpo, na sua mente e até nos seus relacionamentos, você já dá o seu primeiro passo para transformar a forma como você vive e trabalha. Quando a produtividade perde o sentido, o corpo, a mente começam a dar sinais. E esses sintomas não aparecem de um dia para o outro, como eu falei, vai dando sinais. Eles vão se acumulando até virar um peso, sabe, aquele peso insuportável. Começa que não é só uma fadiga física, é aquela exaustão mental, sabe, que não melhora nem no final de semana. Eu já ouvi líderes que falam assim, eu volto das férias, prof, cansado como se não tivesse descansado. Isso é um sinal claro de que a forma de trabalhar está está drenando mais do que devolvendo energia. Dificuldade de foco, quando a mente está sempre em alerta, respondendo notificações, pulando tarefas e tarefas, fica quase impossível mergulhar em algo importante. Nas mentorias já ouvi profissionais dizendo, eu começo uma apresentação e em 5 minutos já estou abrindo outro e-mail, outro WhatsApp, mexendo no celular. Esse ciclo de distração permanente é um sinal clássico da produtividade tóxica. Quedas na qualidade do trabalho. Quanto mais você tenta abraçar tudo, mais erros acontecem. Contratos assinados com pressa, relatórios enviados com falhas, reuniões em que você entra na reunite da vida, doença das reuniões e presente, sabe? Você não está mais presente, você está ausente. Produtividade sem pausa gera retrabalho.
E retrabalho é inimigo da realização. Relacionamentos fragilizados, que chegam também em casa, sabe? Em relação à família, líderes que não conseguem dar atenção genuína às suas equipes, casais que convivem, mas quase não conversam. É correria tóxica e vai corroendo os vínculos, as relações. Sensação de vazio. Talvez esse seja o sintoma mais doloroso. Cumprir metas, bater prazos, entregar relatórios, fazer cursos e cursos, sabe, coleção, mas deixar a cabeça no travesseiro e pensar, para que tudo isso? Essa pergunta, quando aparece com frequência, é o maior alerta de que a produtividade deixou de ter sentido. Esses sintomas eu chamo de alertas para a produtividade tóxica. Eles não estão aí para te acusar, mas para te avisar. E quanto mais cedo a gente aprende a reconhecê-los, mais rápido a gente consegue escolher outro caminho. Porque produtividade saudável não é correr até você se esgotar, sabe? É sim construir uma rotina que sustenta a longo prazo. Eu gosto sempre de reforçar isso. Não tem fórmula mágica, não tem atalhos, não tem milagre, não, no cotidiano. É nos detalhes da vida que a produtividade ganha ou perde sentido. Já vi isso acontecer em diferentes cenários, sabe? Em líderes que começam, sabe, a reservar 10 minutos de silêncio antes de uma reunião, 5 minutos. E só com isso já conseguiram ouvir melhor suas equipes. Em profissionais que trocaram a lógica de estar ocupados o tempo todo, agenda lotada, sabe? Por uma lista curta de 3 prioridades eu estou falando, por dia. E finalmente sentiram progresso, e até em família, que decidiram ter um jantar sem celular na mesa e descobriram que produtividade saudável também é estar presente em casa. Por isso que eu digo, produtividade saudável, com sentido, não é fazer mais, é fazer com clareza. E essa clareza nasce quando a gente redefine o que é produtividade, o que realmente significa. O que significa produtividade saudável? Não é correr, sair correndo, mas escolher o seu ritmo, certo? Para cada momento. Não é encher o calendário, mas deixar espaço para respirar. Não é provar que você dá conta de tudo, mas se dedicar ao que realmente importa de verdade. Quando eu falo sobre produtividade saudável, produtividade com sentido, estou falando de um estilo de vida que sustenta ou é sustentado a longo prazo. É você conseguir trabalhar bem e ainda ter energia para jantar com a família, praticar um hobby, cuidar da saúde, dar risada com os amigos, sabe? Fazer conexão. Porque no fundo, produtividade saudável é equilíbrio. É a combinação entre propósito, foco e bem-estar. Porque não adianta só entregar resultado se no processo você perde saúde, relacionamento e o pior, sentido da vida. Uma mentorada me disse, sabe aquela que falou, eu faço tudo, mas não sinto progresso? E eu falei para ela que era importante descobrir o porquê atrás daquela lista, né? Porquê e depois o para quê. Quando ela definiu as prioridades ligadas ao propósito dela, cada tarefa começou a ganhar significado. Não era mais só fazer por fazer, checar, não, mas para fazer o porquê ela levantava todos os dias, a um objetivo maior. Por exemplo, no meu corporativo, um jovem executivo, em transição de carreira, começou medindo tudo por metas e números. Só que no meio do dia a dia, percebeu que isso não o sustentava, né? Quando aprendeu a ressignificar o trabalho, enxergando o valor do que entregava para os clientes internos, para equipes, para a comunidade, para os clientes externos, sua produtividade ganhou um novo fôlego, ganhou sentido. E o resultado foi claro, não só ele cresceu, como ajudou seus liderados, as pessoas que estavam convivendo.
No meu dia a dia eu vejo pais, mães que, eu comentei, né, que chegam cansado, esgotado, com aquela sensação de que não estão conseguindo estar presente com os filhos. Uma mentorada falou sobre produtividade saudável. Ela falava assim, eu não dou conta de tudo, Ueda, mas eu comecei a criar pequenos rituais que preservam a minha energia para o que importa. Ela falou, jantar sem seu celular ou 20 minutos de conversa genuína com os meus filhos, com meu companheiro, antes de dormir. Um dado que revela muito, naquele artigo da Harvard Business Review que comentamos no início deste vídeo, sabe, trouxe uma informação impressionante. 96% das pessoas na primeira hora pegam o celular, mergulham no celular. E mais da metade, nos primeiros 5 minutos. Qual que é o impacto disso, né? O que acontece aí? Você começa o dia entregando sua atenção para as prioridades dos outros, né? Porque tem e-mail, WhatsApp, X, né? As redes sociais. Isso parece inofensivo, mas define o seu tom, sabe? Aquele ritmo do dia. Porque produtividade saudável perde o oposto. É começar com foco em você. Esses exemplos mostram que a mudança não vem com grandes revoluções, mas sim ajustes diários para um novo significado para a sua lista, um olhar diferente para o trabalho, para o dia a dia em casa, um início do dia mais consciente. São pequenas mudanças, tá, pessoal, que fazem a produtividade deixar de ser tóxica e se transformar numa fonte de realização, numa produtividade com sentido, com saudável. Percebe como nós estamos falando assim de grandes mudanças? Não, que pode gerar estresse, né? É no detalhe do dia a dia que a produtividade muda de tóxica para saudável. Uma escolha diferente na hora de acordar, sabe? Um jeito novo de olhar para a lista de tarefas, um significado mais profundo para a sua atividade, para o seu trabalho, para a sua atividade. E aqui entra um ponto fundamental. Não basta só evitar a produtividade tóxica. O que a gente precisa também é cultivar práticas que sustentam uma produtividade saudável, principalmente a longo prazo. Nas minhas palestras sobre inteligência emocional, produtividade com sentido, flow, e também nas mentorias eu costumo dizer, é como você cuidar de uma planta. Você não garante que ela floresça, sabe? Apenas tirando as ervas daninhas. Você precisa regar, colocar sol, nutrir com uma boa terra. Com a produtividade é a mesma coisa. Não basta cortar os excessos. É preciso alimentar o que eu digo que gera clareza, que gera energia, que dá realização. É por isso que eu organizo esse tema em 5 pilares da produtividade saudável. Elas não são assim regras engessadas, tá bom? Não. São pontos de apoio para você construir uma rotina que faz sentido, seja no trabalho, na família ou nos seus projetos pessoais, nos seus hobbies. E quando a gente conecta esses pilares com conceito como Ikigai, Flow, a inteligência emocional, o que parece assim, sabe, intocável, longe, vira coisa prática. Clareza de propósito, energia renovada e realização realmente autêntica, que faz sentido para você. Vamos então para esses 5 pilares, porque aqui no microfone, quando a gente fala em produtividade saudável, nós não estamos falando em fazer menos ou de viver sem desafio. Estamos falando de fazer com clareza, energia e sentido, tudo bem? E aqui vamos lá conversar sobre os 5 pilares, tá? Vamos lá para o primeiro, clareza de propósito. Sem clareza, a produtividade facilmente se torna tóxica. É como você correr o dia todo sem saber aonde quer chegar, sabe? Alice no País das Maravilhas, do coelho e tal, aquela história, não sei onde vou, para qualquer lugar serve. E aí você termina o dia cansado e com a sensação de que nada de fato fez sentido. Kimoji, que escreveu essa obra aqui do Ikigai, essa obra aqui, ó, mostra que propósito começa pequeno. Aquilo que você ama, faz bem, ajuda os outros e ainda sustenta a sua vida.
Quando esses pontos encontram, nasce o sentido. É o exemplo daquela minha mentorada que falou: "Pô, Eda, eu faço lista, marco tudo, mas não sinto progresso e tal." Aí eu falei que o problema era a falta de propósito. E a gente começou a conversar sobre o Ikigai, toda a metodologia, da metodologia da produtividade saudável, que nasce quando o seu dia está a serviço do que realmente importa, que é em você. Vamos falar sobre energia renovada, ligando com o flow. Não existe produtividade saudável. Mihaly Csikszentmihalyi, que estudou o flow, mostrou que esse estado de envolvimento profundo acontece quando existe equilíbrio entre desafio e habilidade. Mas ela não se dá para encontrar, não dá para encontrar esse equilíbrio quando a gente está esgotado. Na prática, eu vejo muitas profissionais que se orgulham de trabalhar até tarde, responder mensagens de madrugada, mas depois chegam no dia seguinte cansados, cansadas, irritados, cometendo erros simples. Isso é produtividade tóxica. Você ocupa todas as horas, mas não sustenta a sua qualidade. Produtividade saudável é fazer pequenas pausas, pede pausas, descanso, rituais que renovam. E aqui não estou falando de nada assim, coisa do outro mundo, não. Pode ser levantar da mesa, né, no seu escritório a cada 2 horas para se alongar, para estar consciente onde você está. Pode ser andar alguns minutos na rua, né? Pode ser fechar os olhos assim, não dirigindo, não andando na rua, né? Mas assim, e respirar fundo quando está dando uma paradinha entre uma reunião e outra. Nos workshops de inteligência emocional, falando sobre flow, quando eu pergunto o que mais tira energia da equipe, das pessoas, quase sempre aparecem 2 respostas: excesso de reuniões e notificações, sabe, sem fim. Responder, isso tira energia, drena. E quando a gente aprende a criar pequenas fronteiras, sabe, como desligar as notificações ou reservar um horário do dia sem interrupção, a energia começa a se renovar. E tem mais, energia não é só física, é mental, é emocional também. Cultivar hobbies, cuidar das suas relações, dormir e se alimentar melhor. Tudo isso é combustível para que o flow aconteça. Sem isso, a produtividade se torna apenas um esforço vazio, que cobra, sabe, um preço muito alto no corpo, na nossa mente. Se você quiser saber mais sobre o flow, lembrei, vou deixar um link aqui, tá, na descrição do vídeo, que é Flow Agora, tá? Você depois assiste eu faço o convite se você quiser, claro. Emoções positivas. A psicologia baseada na Barbara Fredrickson. Quando a gente fala de produtividade, muita gente esquece que o clima emocional é parte essencial dessa grande equação. Não adianta ter ferramentas, métodos, planilhas, se o ambiente é pesado. Eu já tive contato com empresas onde os resultados até vinham, sabe, chegavam, mas a que custo? O custo era alto. Pessoas esgotadas, relações de conflito, equipes em silêncio, não conversavam. Isso é produtividade tóxica. Não participavam. Barbara Fredrickson, pesquisadora da psicologia positiva, mostrou algo fundamental em seu livro Positividade. Emoções positivas ampliam a nossa visão e constroem recursos internos. Ela chama isso de teoria do ampliar e construir. É quando sentimos esperança, serenidade, interesse, gratidão, alegria. A nossa mente se abre, se amplia, enxerga novas possibilidades, encontra soluções criativas. E aqui vem um ponto importante. Produtividade saudável, com sentido, não nasce só de prazos bem cumpridos, mas também de ambientes onde emoções positivas estão presentes. E isso vale tanto para a equipe quanto para a família. Já percebeu como um simples reconhecimento muda o clima de uma reunião, de um ambiente, ou como uma palavra de gratidão em casa muda o jeito do dia, das relações, da participação das pessoas? Às vezes a diferença está em pequenos gestos. Encerrar o dia, por exemplo, anotando 3 coisas boas que aconteceram.
reconhecer o esforço de alguém antes de apontar uma falha, ou simplesmente ouvir com escuta empática, sem pressa de responder, mas para entender sim. São esses gestos que vão acumulando, eu falo de crédito emocional, cria um ciclo de confiança. E confiança é o terreno, é a base para a produtividade saudável e para a produtividade com sentido. Quando emoções negativas dominam, comparações, fofocas, o clima se torna tóxico, não é verdade? As pessoas trabalham sempre na defensiva. Já em um ambiente onde as emoções são positivas ou elas são cultivadas, a produtividade não vem pela pressão, mas pelo engajamento. Vestir a camisa, né? E tem mais. Pesquisa da doutora Barbara Fredrickson com o Dr. Losada mostraram que existe uma proporção mínima, tá? 3 emoções positivas para cada negativa. Nas equipes que o Dr. Losada pesquisou, que tinham resultados positivos, relacionamentos positivos, e quando não existia esse equilíbrio, o time podia até entregar no curto prazo, mas perdia uma energia sustentável a longo prazo, perdia a produtividade saudável. Então, é necessário criar e estar consciente de que é importante esse clima positivo. Foco no essencial. Vamos conversar com o Dr. Daniel Goleman aqui. Produtividade com sentido não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa. E aqui entra um ponto central da inteligência emocional que o professor Daniel Goleman desenvolveu na sua obra Foco, no livro Foco. Existem 3 tipos essenciais de foco: foco interno, foco nos outros e foco externo. O foco interno é olhar para dentro. É perceber suas emoções, valores e pontos fortes. Sem esse foco, você corre o risco de viver no piloto automático, sabia? Reagindo sem clareza dos seus pontos fortes, das suas forças. Eu acompanhei uma mentorada que produzia muito, mas sentia vazio, porque ela não tinha entendimento dos seus pontos fortes, dos seus talentos. Não conseguia mapear os seus valores e seus pontos fortes. Sabia fazer mais, mas não sabia que isso fazia parte do seu processo, da sua autoeficácia. Foco nos outros é a base da empatia. Não adianta estar presente no corpo se a sua mente está no próximo e-mail. Nos workshops de liderança positiva, principalmente quando a gente fala sobre essa questão, eu vejo isso direto. Líderes que achavam que ouviam, mas só escutavam para responder. Quando param para escutar de verdade, sem interrupção, o clima muda, escuta empática. Isso conecta com a razão Losada, que a gente já comentou aqui, né? 3 interações positivas para cada negativa. Foco nos outros é isso, é criar presenças que valida, reconhece e fortalece. Vamos para o foco externo, é perceber o contexto maior, o impacto do seu trabalho, no time, na organização e até no mundo, na sua família. Aqui mora a ponte com o Ikigai, quando você entende o que faz bem, o que você ama, o que você gera contribuição para o mundo e onde há retorno financeiro, onde você tem o processo do reconhecimento. Estamos conectados. Sua produtividade deixa de ser só tarefa e vira legado. É o que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi chamou de flow. É aquele estado em que desafio e pontos fortes se equilibram, sabe? E o tempo passa sem você perceber. E o Dr. Goleman diz que o foco funciona como músculo. Se você não treina, enfraquece. E o treino começa em micro escolhas que você faz, sabe? Desligar as notificações por alguns minutos. Respirar antes de responder uma mensagem difícil. Estar 100% presente numa conversa com um filho, com o seu colega. Parece simples, né? Mas esse é o alicerce da inteligência emocional. Porque, no fundo, o que ele nos mostra é que sem foco não existe propósito. Sem presença não existe empatia. E sem clareza não existe produtividade saudável. Quando você organiza seu dia a serviço do essencial, lembra? Para você, com você, tudo ganha
sentido. Você fica mais consciente. Nos seus relacionamentos é mais genuíno e até os resultados mais sustentáveis, mais consistentes. E aqui fica uma reflexão, tá? Em qual desses 3 focos você precisa treinar mais? Interno, nos outros ou externo? Essa resposta pode ser o primeiro passo para você transformar correria em clareza. Se você quiser saber mais sobre o tema, eu vou deixar o link aqui na descrição, o título 5 aprendizados do livro Foco, que eu gravei. Vou deixar aqui na descrição do livro do professor Dr. Daniel Goleman. Vamos para a realização autêntica, ligando o mindset da Carol Dweck, da psicóloga Carol Dweck. Ela mostrou que existem 2 formas de você encarar desafio. Uma com a mentalidade fixa, sabe? Onde o erro é sinal de incapacidade. Ou com a mentalidade de crescimento, em que o erro é a oportunidade de aprendizado. Quando levo esse tema, principalmente para as palestras de liderança positiva e nas mentorias, quase sempre alguém diz: Ueda, mas eu já tentei e não consegui. E eu costumo responder: você tentou ou você praticou com intenção? Intenção, porque aqui esta é a chave. Esforço, prática e aprendizagem contínua, intenções. Produtividade tóxica olha para o resultado imediato e se cobra perfeição o tempo todo. Já produtividade saudável, com sentido, entende que consistência nasce do progresso, do processo, da repetição, do esforço, do treino, da curiosidade de aprender, aprendizagem sempre. No cotidiano isso aparece em pequenos detalhes, sabe? Naquele profissional que ao receber um feedback difícil, decide respirar fundo e perguntar: o que posso aprender com isso? O pessoal que já ouviu falar em várias palestras sobre isso já deve estar dando risada. Em vez de, sabe aquele exemplo do pai e da mãe, né? Que observa o seu filho, que ele está em construção, e a mesma coisa do jovem, que encara uma tarefa nova, ainda sem domínio, mas se permite aprender aos poucos. Você provavelmente fez isso, né, no seu dia a dia. Em vez de desistir porque não é bom o bastante, a mentalidade de crescimento conversa com você e fala assim: o que eu posso aprender com isso? Com esforço, prática e aprendizagem contínua. Então, não é aquele esforço para provar algo para os outros, tá bom? É o esforço com intenção, com propósito. Isso vai renovando a nossa energia, porque tem sentido. E aqui vale lembrar que cada prática, cada tentativa, cada pequeno passo soma. Como eu falo sempre no método do Ikigai Flow, é a jornada de aprender, ajustar e seguir. E quando isso se conecta com seus pontos fortes, o esforço deixa de ser pesado e passa a ser investimento, porque você está investindo algo que você é bom. Lembra? Lá no começo da nossa conversa, eu te fiz uma pergunta simples. No final do dia, você sente cansaço ou satisfação? Porque essa é a grande diferença. A produtividade tóxica tira a nossa energia, drena. A produtividade com sentido nutre. Ao longo dessa nossa conversa, a gente viu como essa mudança acontece, né? Em 5 pilares que se sustentam entre si. Clareza de propósito, para que seu esforço aponte na direção certa. Energia renovada, porque ninguém sustenta resultados sem cuidar da sua própria base. Emoções positivas, que criam um ambiente saudável e fortalece relações. E foco no essencial, que organiza sua atenção no que realmente importa. E a mentalidade de crescimento, que transforma esforço em aprendizado e avanço contínuo. Quando esses pilares se encontram, a produtividade deixa de ser aquela corrida cega, para onde eu vou, e vira jornada com sentido. E aqui está a boa notícia. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre começar a fazer pequenos ajustes aplicado no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Vamos para uma última provocação aqui? Amanhã,
quando o seu dia terminar, ou hoje, né? Não sei que horário que você está assistindo, o que vai pesar mais? O cansaço ou a satisfação? Bom, eu convido você a se inscrever no canal. Aqui toda semana eu compartilho reflexões, histórias, das experiências, das palestras, do workshop, do dia a dia, da mentoria de amigos e amigas como o Dr. Daniel Goleman. Se você gosta de receber reflexões rápidas, ferramentas práticas, semanalmente, assine também a Ikigai News, a descrição, ou o link está na descrição. Isso é gratuito. E se você deseja aprofundar mais esse caminho de aprendizagem, de autoconhecimento, observando carreira, propósito, conheça a mentoria Virtus. Lá a gente trabalha junto de forma prática com a metodologia do Ikigai Flow para transformar cada vez mais o seu dia a dia numa produtividade saudável e com sentido. Agora eu quero ouvir você. Como que você gostaria de terminar o seu dia daqui para frente? Escreve nos comentários. Vai ser um privilégio continuar essa conversa junto com você para transformar produtividade tóxica do dia a dia para produtividade saudável e com sentido.